Após o fechamento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro e o Corinthians ter confirmado 8 reforços, vamos fazer uma análise de como ficou o atual elenco. Será que está forte? Mudou muita coisa? Temos condições de brigar por mais títulos ainda nessa temporada, como por exemplo, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após o fechamento da primeira janela, a janela principal de transferências do futebol brasileiro, como será que ficou o elenco do Timão após 8 chegadas, após 8 contratações? Será que ficou forte, muito forte? Mudou muita coisa, mudou tudo? E claro, será que ainda podemos sonhar com mais títulos nessa nova temporada? Principalmente, por exemplo, Campeonato Brasileiro, que nós não ganhamos desde 2017, e Libertadores, que nós não ganhamos desde 2012. Vamos lá. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro, a considerada a principal, fechou no último dia 13 de março. Vale lembrar que ainda nós temos uma janela de transferências chamada janela adicional, que a CBF acabou permitindo-se que podem haver contratações de jogadores que jogaram campeonatos estaduais. Uma janela, na verdade, considerada uma janela nacional. Mas a primeira janela, a principal, ela fechou, que é aquela janela que você pode trazer jogadores do mundo da bola todo. O último reforço que o Corinthians anunciou foi na última sexta-feira, 6 de março, que ao meu ponto de vista, a principal janela de transferências do futebol brasileiro. Aliás, a principal contratações que o Corinthians fez nessa primeira janela, o meia atacante inglês, considerado um astro do futebol, principalmente na Inglaterra, o Jesse Lingard, uma contratação que, claro, acabou chamando muita atenção, não somente em território nacional, mas, claro, no mundo todo da bola. Então, é como eu disse, a principal, que foi essa primeira janela, ela fechou. E agora nós teremos uma janela assim somente em julho. Essa janela adicional vai fechar no dia 27 de março. Então, vou falar para vocês, se o Corinthians trazer mais reforços, mais contratações e o Timão ainda quer pelo menos mais 3 contratações, eu vou atualizar aqui para vocês. Mas por enquanto, vamos trabalhar no que o Corinthians tem. Então, vendo um Corinthians que vários jogadores saíram desde o início dessa temporada e também vários jogadores chegaram, absolutamente que nós vamos fazer uma análise voltada ao atual elenco. Exemplo, o Corinthians contratou 8 reforços, 7 jogadores novos que chegaram e uma renovação de contrato de um jogador que foi colocado como reforço, podemos colocá-lo como reforço porque um atleta que quase acabou não retornando. Então, analisando, por exemplo, as chegadas que o Corinthians teve. Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, Alan, Fabrício Angileri, que foi a renovação, Zacaria Labiá e o Jesse Lingard. O elenco mudou muita coisa. Como que vamos classificar o atual elenco de forma atualizada mesmo? Quero destacar para vocês que os atletas que eu vou colocar aqui para nós fazermos uma análise são atletas que estão no site oficial do clube. Jogadores que estão registrados no site oficial do clube, colocados como os que estão nesse atual elenco. Por exemplo, sabemos que tem muitos jogadores na base que poderiam sim
ser opções para o Dorival Júnior. Aliás, muitos eu acho que eu posso estar exagerando, mas tem alguns jogadores na base que poderiam ainda serem olhados pelo Dorival com chances. Já tem jogadores da base treinando com o Dorival, só que ainda não estão registrados no site oficial do clube, porque alguns deles, em suas maiorias, aliás, eles não estão registrados nas principais competições que o Corinthians está disputando. Um exemplo que eu posso falar para vocês, que está treinando e chamando a atenção do Dorival e não está registrado no site, é o jovem zagueiro Iago. Iago, que tem apenas 16 anos, tido como muito promissor, jogador que treina normalmente com o elenco, chama atenção, mas não está registrado no site oficial do clube. Então vamos lá, analisando de todas as posições, de goleiro aos atacantes, vamos ver como que ficou o elenco do Corinthians após o fechamento dessa primeira janela principal de transferências do futebol brasileiro. Vamos lá, começando, goleiros. Hoje o Dorival Júnior tem à disposição o Hugo Souza, Felipe Longo e o Cauê, destacando que o jovem goleiro, o Gustavo Milani, tem sido opção para o Dorival, mas ele ainda não está registrado no site oficial do clube. Então estou baseando no elenco que está no site e o Gustavo está indo como opção porque o Felipe Longo acabou sofrendo uma lesão. Seguindo, zagueiros, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e João Pedro Tchoca. Laterais esquerdos, Matheus Bidu, Fabrício Angileri e o Hugo Farias. Hugo Farias, lembrando que está lesionado, vai demorar alguns meses para poder retornar. Laterais direitos, Mateuzinho, Pedro Milans e o João Vitor Jacaré. Meias, Alan, Ranielli, Matheus Pereira, Dieguinho, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Gui Amorim, André Carrilho, André Luiz, Luiz Gustavo Bahia e o Charles. Atacantes, Kaique Ferrari, Yuri Alberto, Memphis, Pedro Raul, Jess Lingard, Caio César, Vitinho, Guinegão e Zacaria Labia. Então são esses jogadores, uma totalidade de 33 opções. Ficou assim o elenco do Corinthians após 8 contratações. Como eu disse, 7 reforços, 7 jogadores novos e uma renovação que foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri. A minha opinião quanto ao atual elenco do Corinthians é a seguinte, vamos lá, vamos analisar. Ficou forte? Mudou tudo? Poderemos sonhar com títulos, mais títulos ainda, nessa temporada 2026? Lembrando que já conquistamos um título nessa temporada. Ganhamos do Flamengo a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Vencemos lá em Brasília por 2-1. Vencemos dentro de campo e fora de campo com o show da Fiel. Enfim, então, falando de mais títulos, eu falando do meu ponto de vista, eu vejo Campeonato Brasileiro, que nós não vencemos desde 2017. Corinthians tem que fazer um Campeonato Brasileiro brigando pelo título. Temos condições para isso. Falando de Libertadores da América, o que eu estou passando para vocês que eu quero que o Corinthians faça uma Libertadores da América digna? Que, por exemplo, não ficamos na primeira fase, a fase de grupos da competição. Em 2025, ficamos na pré-Libertadores e depois fomos eliminados na fase de grupos da Sul-Americana. Então é inaceitável isso. O elenco do Corinthians mudou. Ao meu ponto de vista, mudaram muitas coisas. Ao meu ponto de vista, o Dorival já tem opções. E não somente opções falando de números de jogadores no banco de reservas, mas sim um Dorival que tem opções, além de quantidade de jogadores, o que nós chamamos de reposições consideradas à altura. Hoje,
o Dorival tem jogadores para variar o time taticamente. Exemplo, qual que é o esquema tático favorito do Dorival? Ao meu ponto de vista, volto a dizer, é opinião, uma análise com opinião. O favorito do Dorival é o 4-4-2. Talvez ele use mais o 4-4-2 no Corinthians por falta de opções. Ele chegou a utilizar, por exemplo, no ano passado, em momentos assim de ter um Corinthians jogando de uma forma mais segura, um 3-5-2, um 3-4-3. O Angileri, na maioria das vezes, improvisado como zagueiro. Então o Dorival ganha em opções. Eu já fiz para vocês aqui uma escalação provável, como por exemplo a chegada do Lingard. Como nós poderíamos imaginar que o Corinthians iria a campo. E eu posso colocar aqui para vocês novamente, ó, o Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, André Bidon, Lingard, Memphis e Yuri Alberto. E é aí que eu falo para vocês que muita coisa mudou. Por quê? Porque aí o Dorival começa a olhar para o banco de reservas e começa a ver opções. Principalmente em setores que chamam muita atenção. Volto a colocar de novo aqui para vocês opções para o meio de campo. Vejam só, como por exemplo, o Bidon sendo titular, temos o Rodrigo Garro, que há quem não aceite que o Rodrigo Garro reserva. Estou falando do momento. Eu ainda acredito que o Garro vai voltar a ter seu espaço time titular. E aí você olha ali, ó, Alan, Ranielli, mais ofensivamente falando, Dieguinho. Então, estamos falando de um Dorival que vai ganhando opções. Aí você vai para o ataque. Tanto de atacantes que o Corinthians tem. E jogadores versáteis. Então, é um Corinthians que, ao meu ponto de vista, mudou muita coisa. Capitão, o elenco está completo? Fechou? Está fortíssimo? Não. Para mim, sinceramente, eu ainda acho que precisamos de um goleiro com uma experiência maior. E isso pode ajudar os jovens, como o Cauê, como o Felipe Longo. Não dá para você transferir uma responsabilidade gigantesca para os jovens goleiros, principalmente se o Paredão do Souza de repente for embora depois da Copa do Mundo. Para mim, mais um zagueiro não seria ruim e também mais dois atacantes. Eu falo para vocês, um atacante que pode atuar aberto pelos lados como um meio-campista, e aí nós preenchemos uma versatilidade, e também um atacante centralizado, tipo um substituto para o Yuri Alberto. Mas principalmente, olhando novamente para o setor do meio de campo, um primeiro volante, um marcador mesmo, aquele jogador que só marca, protetor da defesa. Então, analisando assim, ao meu ponto de vista, são algumas carências que podemos tratar, mas do jeito que está, eu considero que mudou muita coisa, melhorou muita coisa. Temos condições de brigar, de fazer uma Libertadores digna, chegando ali quartas de final, semifinal, quem sabe. Basta saber jogar. Libertadores é complicado, são vários fatores, jogos fora de casa, arbitragens, VAR. Agora, Campeonato Brasileiro, sinceramente, é uma competição dificílima, é preciso administrar o Campeonato Brasileiro. Jogos em casa são essenciais, vitórias. Mas eu considero, fazendo uma análise, colocando o atual elenco para vocês, eu particularmente considero que ficou forte, mudou muita coisa e podemos sim sonhar com mais títulos nessa temporada, por que não? Claro, chegando mais reforços será ideal. Então, ao meu ponto de vista, é um elenco bem diferente do que tivemos no ano passado e, sinceramente, volto a dizer, muita coisa melhorou. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma análise de como ficou o nosso atual elenco após 8 contratações, 7 reforços, jogadores diferentes e a renovação do Angileri. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acham, como vocês estão vendo o nosso atual elenco, vocês ainda acreditam em pelo menos mais um título nessa nova temporada 2026?
Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!